Boa tarde, irmãs. Graça e a paz para todas. Salmo 122, versículo 1. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois, né, irmãs, de 5 meses, né, para se dizer, porque eu me lembro que o último domingo que eu vim à igreja foi dia 15 de março. Então, uns 4 meses e meio, né, a gente retorna à casa do Senhor, né, ao templo. E a gente tem que estar alegre, né? Porque acredito que para mim fez muita falta, né? O meu hábito dos meus domingos, né, pela manhã, naquele cantinho ali, eu e minha mãe, né? Todos os domingos. Então, a todos os irmãos, acredito que sentiram muito falta da casa do Senhor. Então, a gente tem que estar realmente alegres, né? Eu vou pedir à nossa irmã Vânia que nos eleve em oração, dando início, assim, à nossa devocional. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigada, Senhor, grandemente, mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estar aqui na Tua casa, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por cada serva Tua aqui presente, cada servo, Senhor Deus. Continua, Pai, nos sustentando, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Que esse trabalho, Senhor, venha a ser para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua serva que está aqui à frente, Senhor Jesus, dando ela sabedoria, Pai, do alto dos céus. Abençoa as Tuas servas que estão à frente desse trabalho, Pai, que elas venham falar somente de Ti, Senhor Deus. Obrigada por tudo. Abençoa aquelas que estão vindo, Pai, traz na palavra protegida por Ti, Senhor Deus. Não dá um trabalho na Tua presença, Senhor, que possamos falar somente de Ti, Pai. E ao término, Senhor, nos leva em paz para o nosso lar sob a Tua proteção. Tu espero te agradeço, no nome santo do Filho amado de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar um hino, Aspiração. Quero andar com Jesus, o meu mestre. Sua voz quero ouvir em meu lar. Seus ensinos guardar em minha alma. E com eles famílias guiar. É bendito o lar onde vive Jesus. E no mundo se expande sua luz, que tu vejas, Senhor, nessa aspiração, o desejo do meu lar cristão. Quero ouvi-lo falar bem cedinho, e à tardinha eu quero escutar. Quando a noite chegar de mansinho, junto a ele me quero encontrar. É bendito o lar onde vive Jesus, e no mundo se expande sua luz. Que tu vejas, Senhor, nessa aspiração, o desejo do meu lar cristão. Fim do dia encontrar suas bênçãos,
seu amor, sua paz, seu perdão. Reunido em culto a família, rendem graças e adoração. É bendito o lar onde vive Jesus, e no mundo se expande sua luz. Que tu vejas, Senhor, nessa aspiração, o desejo do meu lar cristão. Amém. Quero andar com Jesus, o meu mestre, sua voz quero ouvir em meu lar, seus ensinos guardar em minha alma, e com eles famílias guiar. Amém, né, gente? Vamos abrir o livro em Esdras. Esdras 7, versículo 10. Nos diz assim a palavra. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Bom, irmãos, todos nós temos planos, né? Temos objetivos. E a gente determina nos nossos corações, né, quando a gente tem esses planos para que eles sejam realizados. E o objetivo proposto de Esdras foi colocar no coração para buscar a lei de Deus. Nós somos uma sociedade, né? Somos uma sociedade auxiliadora feminina. A gente também tem tem um estatuto. E a gente, parando para pensar, a gente fica, assim, como se diz, imaginando. Eu tenho colocado meu coração na lei do Senhor. Eu tenho buscado mais o conhecimento da palavra através da Bíblia. Eu tenho cumprido, né, através da obediência à palavra. Eu tenho passado, né, ensinado os irmãos, aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Aqui Esdras, ele era um sacerdote, né? E ele já tinha na mão essa lei. Né? Por ser um sacerdote, ele já tinha na mão as leis. Ele só colocou em prática a lei. Né? E esta também restabelece a vida religiosa de um povo. E nós, irmãos, irmãs, como sócios, como uma sociedade, precisamos também, né, tá levando a palavra do Senhor para aqueles que não as conhecem. Nós precisamos fazer um trabalho que a gente esteja disposta, alegres, né, para poder entender para a gente entender que na vida a gente precisa estar passando para as pessoas essa disposição, mostrar que eles vejam em nós essa disposição, que a gente veja em nós a diferença, que eles vejam em nós assim a luz, a determinação, né? Estatutos e a lei de juízos. Estatutos é a lei, né? E juízo o estatuto é a lei. E o juízo era a consequência de quem não cumpria a lei. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Assim, é que a gente tem que cumprir a lei
para que a gente não esteja em desobediência, né, com Deus. Para que Ele venha se alegrar, né, para que Ele venha nos abençoar, porque abençoadas já somos, mas para que Ele venha continuar nos abençoando, né, e a gente podendo, assim, através disso tudo, transmitir o amor que a gente tem para os nossos irmãos. Amém? Vamos agora louvar com cânticos Podes Reinar. Este lugar, vou esperem te adorar, toda a tua direção. Venham, sabes, luz e espadas, junto a espalhar. Ter paciência dos santos nos fazer. Amém. Vamos então, irmãos, tomar como exemplo, né, Esdras, né, esse versículo, esse texto 7 do versículo 10, e lembrar que Deus abençoa quem desenvolve a lei. Amém? Vamos passar assim para a nossa irmã Simone. Como disse a nossa presidente do Cineia, né? Que alegria
poder estarmos juntos na casa de Deus, depois de quase 5 meses, né? Faltando só alguns dias para completar 5 meses. Irmãos, dá vontade de chorar. Dulce disse que estava nervosa, e eu também estou, né, Dulce? E a gente fica feliz, porque todas as vezes que um homem de Deus ou uma mulher de Deus fica nervoso diante do povo de Deus para falar a respeito de Deus, é motivo de alegria, porque isso é respeito pela palavra de Deus. E deveras, o nosso coração está saltitante de alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. Muito bem, minha irmã, quando a senhora leu o texto lá do salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é uma alegria muito grande que invade o meu coração. E eu sei que o coração das irmãs, dos irmãos aqui também, por estarmos na casa de Deus, casa que foi edificada para o louvor, para a honra, para a adoração do nosso eterno Deus. Não que não estávamos cultuando, nós estávamos sim, cultuando nas nossas casas, cultuando com as nossas famílias, cultuando através do apoio da nossa igreja, né, usando a tecnologia que está disponível através das transmissões. Nós estávamos sim cultuando, mas não estávamos sentindo esse calor humano, essa comunhão, né? Nós fomos privados durante quase 5 meses de estarmos aqui na casa de Deus, cultuando ao Senhor, desfrutando dessa comunhão, poder olhar o rostinho dos irmãos. Isso não tem, né, nada igual, não tem maior alegria do que a gente poder estar aqui à frente, falando de Deus, cantando, louvando, confessando os nossos pecados e poder estar olhando no olhinho uns dos outros. Isso é magnífico, é maravilhoso. E a palavra de Deus fala da importância que isso tem para as nossas vidas. Por isso, nós estamos felizes, né, presidente, por hoje à tarde termos convocado, marcado essa reunião com a SAF, o apoio dos pastores da nossa igreja, o apoio do presbítero Ângelo, que está aqui conosco, do diácono Luiz Carlos, Natália, da Mocidade, Luana, da Mocidade, né, Luana? Eu estava falando para minha filha, era para todas as mulheres da igreja estarem aqui conosco. Mas as mulheres ainda têm aquela resistência, né? Fazer parte da SAF. A SAF é coisa para mulheres mais velhas, né, Dinha? Aí Dinha não cansa de dizer que não, que ela entrou na SAF com 17 aninhos, quando se casou. Não é verdade? Mas, queridos, é muito bom estarmos aqui, estarmos retomando aos poucos aos nossos trabalhos. O conselho se reuniu também, né, na última segunda-feira? Sexta-feira, né, como publicou no Ministério, no grupo dos ministérios, amanhã, dia 9, voltaremos com todas as restrições necessárias para a nossa segurança, mas voltaremos a cultuar o nosso Deus aqui na igreja também. Aqueles que não puderem vir, fiquem em casa, fiquem bem em casa e vão continuar cultuando através do culto transmitido. E aqueles que podem vir, vão desfrutar desta alegria de estarmos juntos, desfrutando da comunhão, da adoração juntos aqui na igreja. Queridos, na última, não me lembro mais a data, mas agora, no finalzinho de julho, nós tivemos uma reunião de diretoria da SAF para retomar o nosso programa. Todos nós temos os nossos planejamentos, os departamentos internos da igreja, e tínhamos uma programação já, né, organizada para realizar no ano de 2020. Mas nós fomos impedidos por todos os acontecimentos que já é notório e conhecido de todos nós. Dentro da nossa programação da SAF, nós tínhamos lá um projeto missionário para desenvolvermos no mês de agosto, que aqui estamos, no mês de agosto, mês de missões, mês em que a nossa igreja, que é uma igreja missionária, sempre atuou, né, de uma forma mais
ativa no mês de agosto, no mês de missões. Os irmãos lembram que a gente sempre, nós fazíamos alguma coisa especial. Lembra da feira que a gente faz aí, representando, trazendo aqui as nações, os campos missionários, etc. e tal. E este ano, em 2020, nós tínhamos na SAF a intenção de fazermos um trabalho diferente. Mas, com todos os acontecimentos, esse trabalho vai acontecer de uma forma mais diferente ainda. E nós ficamos felizes por isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o planejar é do homem. Nós precisamos mesmo planejar. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos ter o nosso planejamento. Mas o cumprir é do Senhor. E quando alguma coisa não sai de acordo com aquilo que nós planejamos, mas vai sair de acordo à vontade do... E o trabalho é para o Senhor. Então, nós estamos felizes, né? Nós estamos felizes. Então, nessa reunião de diretoria, nós definimos por estudar o livro de Esdra, para fazermos um trabalho diferente. E por que o livro de Esdra? Por quê, presidente? Então, a presidente já falou, né? Esdra tinha uma preocupação, ele colocou no seu coração, como ela leu lá no capítulo 7, verso 10, que Esdra colocou no seu coração a disposição de dedicar-se à lei do Senhor, de ensinar. Ou seja, Esdra tinha uma preocupação com a vida espiritual do povo de Deus. E nós da SAF e a Igreja Presbiteriana Conservadora de Feira de Santana também tem essa mesma preocupação de cuidar da vida espiritual da sua igreja. Com certeza, os nossos pastores, o pastor Cleito, o pastor Vinícius, têm também essa preocupação e essa responsabilidade sobre os seus ombros, que o Senhor os confiou de cuidar do rebanho de Deus. E imagine vocês, durante esses 150 dias quase, claro que estes homens estavam o tempo inteiro preocupados com a vida espiritual, com o fortalecimento espiritual, com o conforto espiritual da sua igreja, do rebanho que o Senhor confiou a eles. E esse livro de Esdra, eu acho que tem algo a ver com o nosso momento, com o momento em que nós estamos vivendo hoje. O livro de Esdra, ele só tem 10 capítulos. É um livro curtinho. A proposta inicial da SAF é que as mulheres leiam de forma incansável este livro. Do último dia da reunião até hoje, eu já devo ter lido ele umas 12 vezes. Até o dia 31 de agosto, eu quero ler, mas no mínimo umas 10 vezes. Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Cada hora que você lê, você tem um outro preenchimento. E você vai conhecendo, e você vai estudando, e você vai aprendendo, e você vai se regozijando, como diz o salmista. Quanto mais você lê, você se preenche e enche o teu coração da palavra de Deus. Então, o livro de Esdra, o que ele tem a ver com o nosso momento hoje? O livro de Esdra é um livro onde há uma narração do tempo do cumprimento de uma profecia, de profecias, né? O profeta Isaías, 250 anos antes, ele profetizou sobre aquele momento que Esdra registra aqui. O profeta Jeremias, 70 anos antes de acontecer, desse tempo da profecia, ele também profetizou. E Esdra vem trazer o tempo dessa profecia. Mas, Simone, o que tem a ver essa profecia de Isaías, a profecia de Jeremias, o tempo do cumprimento dessa profecia, o que tudo isso tem a ver com o nosso momento? Por que a SAF vai trabalhar nesse momento com este livro de Esdra? Porque, de novo, a presidente falou,
o cuidado com a vida espiritual da igreja. Nós fomos privados de subirmos à casa de Deus para desfrutarmos da comunhão e de cultuar ao nosso Deus, de subirmos à casa do Senhor durante quase 150 dias. Nós fomos privados por quê? Porque tivemos aí uma pandemia, um inimigo invisível nos assombrando, nos assolando, causando tristeza a nós, causando dificuldades, causando angústia, causando adoecimentos, porque tem muita gente que já está acometido por doenças emocionais, doenças psicológicas e muitas dores também. Porque hoje, se nós formos perguntar aqui a cada um de vocês, o que esse momento de pandemia até o momento já lhe trouxe, cada um vai ter uma história para contar. E muitas dessas histórias, história de dor, porque tem muita gente, de fato, sentindo dor, muita gente chorando, muita gente que perdeu seus entes queridos, muita gente que tem aí uma sequela desse momento que nós estamos vivendo. Mas o ponto é que nós fomos privados de subir à casa de Deus. E aqui narra a história do povo de Israel que estava exilado por 430 anos, que estavam exilados, né, por 70 anos, que foram levados cativos para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. E este povo, agora que o Senhor tocou no coração de Ciro, né, e houve uma preparação para que esse povo retornasse a Israel e subisse e restaurasse os muros de Jerusalém, restaurasse o templo, para que voltasse a cultuar ao Senhor. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso momento também, que nós estamos vivendo agora. Agora é o momento de voltar. É o momento de retornarmos. E de retornarmos tomando todos os cuidados, porque a pandemia não acabou. Acabou? Já temos uma vacina? Não existe mais vírus, mais contaminação? Não. Ainda estamos andando com máscaras, álcool em gel, não encostamos nas pessoas, não abraçamos, não existe o toque de mão, várias restrições. Mas, aos poucos, a gente vai retomando a nossa caminhada, a nossa vida. E o livro de Esdra, nesses 10 capítulos, que é muito bom, muito prazeroso essa leitura, especialmente o capítulo 6, 7 e 8, e o 7, que vai trazer toda essa narrativa da disposição de Esdra, né? É a gente pensar. O que a Asaf quer é colocar esse pensamento nos corações da Asaf, da igreja, em pensarmos nessa questão. No que aconteceu com Esdra? Esdra colocou no seu coração a determinação de cumprir a lei do Senhor, de cultuar, de trazer o povo de volta ao templo e de ensinar, ele diz, né? E para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Lá no verso 28 do mesmo capítulo 7, tem uma parte que, né, o verso 28, que é algo também que me chamou muita atenção, e é ele que a gente quer usar. É esse ânimo que o Senhor levantou Esdra e colocou no coração de Esdra, e que nós vamos invocar o mesmo Deus, o Espírito Santo do Senhor, que nos encha de ânimo, de coragem, para retomar os nossos trabalhos, os nossos projetos, para retomarmos o apoio uns aos outros e aos nossos cultos. Então, diz assim, o verso 28 do capítulo 27. Vamos ler o 27 e o 28. O 27 diz: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei
Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subir comigo. Queridos, é muito difícil quando a gente se desanima. E não é difícil a gente se desanimar. E quando a gente se desanima, as nossas forças parecem que são esvaídas. Lembram lá daquele gigante, Golias, que por 40 dias ele desafiava o povo de Deus? E de repente chega lá um franzino, pequenininho, chamado Davi, e falou, não, ele não pode ficar desafiando o povo de Deus, desafiando Deus, né? E quando aquele homem, cheio de coragem, disse que ia enfrentar o gigante, ele foi animado? Pelos irmãos? Pelo povo? Pelo rei Saul? Não, muito pelo contrário. Ele foi desanimado. Mas ele cumpriu o propósito porque Deus o animou. Ele disse, não, eu posso sim. Porque, né, eu vou, quando Golias disse que iria, né, seria ali que Davi seria uma palha pequena para ele, né? E ele disse, você pode vir com o seu tamanho, com a sua força, com as suas ferramentas, porque eu vou em nome do Senhor. Queridos, quando Deus está no negócio, tudo é diferente. Não é pela sua vontade própria, mas é ir em nome do Senhor. Então, ele foi animado. E aqui, Esdras diz que ele se animou quando o Senhor tocou no coração de Ciro. E Ciro fez uma carta e chamou lá o tesoureiro e disse, vamos devolver todos os utensílios de ouro para que seja colocado na casa de Deus. Vamos dar carta de autorização para que as paredes sejam reerguidas do templo, os muros sejam reconstruídos e as pessoas possam voltar a Jerusalém e adorar o Senhor aonde? No templo. Parecia tudo que foi muito fácil, né? Não foi. Teve muitas dificuldades. Muito tempo se passou. Mas Esdras se animou, né, com Deus. E Esdras, nesses 10 capítulos, ele vai falar 6 vezes que a mão do Senhor estava sobre ele. Querido, vamos guardar essa palavra no nosso coração. A mão do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus vai me animar. E nós vamos vencer os nossos inimigos. Mesmo esse inimigo invisível, que nós não sabemos aonde ele está, mas sabemos que ele se chama coronavírus, e ele é perigoso, e ele mata. Mas a mão do Senhor está sobre nós. E quando a mão do Senhor está sobre nós, o Espírito Santo de Deus nos anima e nós somos revestidos de coragem. E aí a gente vai, sim, trabalhar para engrandecimento do reino de Deus. Porque o desânimo, ele vem mesmo. E nesse momento, acredito eu, que o desânimo bateu muitas portas, muitas casas e adentrou a muitas famílias da nossa igreja também. Por que não, né? De tantos lugares. Eu, por exemplo, me senti, desde o início desse ano, muitas vezes desanimada, e muito desanimada, porque muita coisa tem acontecido na minha vida, né? De novembro para cá, eu tenho sofrido algumas situações difíceis, muito difíceis. E o desânimo chega. Eu lembro que no mês de dezembro de 2019, eu estava tão triste. Eu passei o mês de novembro e o mês de dezembro tão entristecida. E eu fui abatida de um desânimo tão grande, que eu lembro muito, né? Teve um dia que eu entrei aqui na igreja e eu me assentei do lado esquerdo do pastor que estava ali pregando, mas eu estava tão triste, e a tristeza estava tão estampada no meu rosto, a tristeza que cobria o meu coração, pelo acontecimento com o meu primo, né, que tentou o suicídio, que teve aquele problema.
E eu estava vivendo dias muito difíceis. E quando eu sentei ali na cadeira, eu senti que o pastor me olhou de uma forma diferente. E ele viu a minha tristeza. E eu estava realmente muito triste, abatida e desanimada. E na segunda-feira ele me ligou e perguntou: irmã, como você está? Como a irmã está? Né? E esses dias eu lembrei dessa pergunta e lembrei da mulher sunamita, né? Naquele momento que eu estava muito desanimada, que eu estava muito entristecida, eu não tive a força daquela mulher, né? Aquela mulher que sonhou, que desejou, que quis muito ter um filho e que quando ela achou que ela não tinha mais condição, que não era mais possível para ela, o homem de Deus veio, fez uma promessa, uma profecia na vida dela, aconteceu, ela teve um filho e esse filho cresceu, mas esse filho adoeceu quando estava no campo com o seu pai. E como os pais, né, irmão Ângelo, Luiz Carlos, pastor Cleito, o menino está doente, aí os pais fazem o quê? Leva o menino para a mãe. Não é assim? É assim, Joseneide? Leva o menino para a mãe, chama a mãe desse menino, né? Que o menino está doente. E aí ele fez, leva o menino para casa, entrega o menino para a mãe, porque o menino está doente, o menino estava sentindo dor. E o texto lá diz que o menino sentiu dor e foi adoecendo mais e mais, e no colo da mãe até o meio-dia. E quando chegou o meio-dia, o menino desfaleceu, o menino morreu. E aquela mulher fez o quê com aquele menino? Levou em seus braços, colocou lá no local onde ela havia preparado para o homem de Deus ficar, na cama que ela tinha separado para o homem de Deus. E fechou a porta atrás de si, mandou que viesse um animal e foi atrás do homem de Deus, a fé. E o homem de Deus pergunta: está tudo bem com você? Está tudo bem. Está tudo bem com teu filho? Filho morto? Está tudo bem. Né? Ele não disse que o filho estava morto, mas ele perguntou: está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. Irmãos, lembrando essa história, para a gente compreender que a vida da gente é feita de momentos. Tem momentos que a gente está animado, tem momentos que a gente está desanimado, tem momento que a gente está alegre, que a gente está elétrico, que a gente está, sabe? Você fala de um trabalho e o outro já vai, vamos fazer, vamos, eu estou dentro. E a gente está na maior animação. Mas tem momentos que a gente não está assim, que a gente está triste, que a gente está angustiado, que a gente está, né, envolvido em muitos problemas e o caldo entorna e a gente desanima. E Esdras diz aqui que ele foi animado, né? Ele foi animado. Animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Então, a mão do Senhor não se afastou de nós. A mão do Senhor está sobre nós. E a gente precisa se animar. Porque o que o inimigo das nossas almas quer é nos desanimar. E os inimigos vão se levantar, sim, como se levantaram aqui. Até com a tentativa, com a estratégia falsa de querer ajudar. Mas, no fundo, a intenção é prejudicar. Leiam o livro de Esdras. Mas não leiam uma vez só, não. Leia 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes os irmãos puderem ler durante esse mês de agosto. Estudem o livro de Esdras e traga a aplicação para a vida de vocês nesse momento. Então, lá também eles tiveram inimigos que tentaram desanimá-los, e a obra parou. Se a gente for lá para a história, a gente vai ver que a obra deve ter parado aí em torno, não foi de pouco tempo, de uns 15 anos, porque 4 reinos se passaram, de Ciro até Dário. Né? Muito tempo e muita coisa aconteceu. Quando a gente levanta um projeto missionário, a gente também vai se desanimar. Coisas vão acontecer, discursos, falácias vão acontecer, na tentativa, muitas vezes, de nos desanimar. Mas qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa intenção? O que é que nós vamos colocar no nosso coração? O que Esdras colocou no coração.
A gente vai colocar no coração obedecer ao Senhor, obedecer a palavra de Deus, estudar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra, nos animarmos e animar as pessoas, né? Lembra lá de Abraão? Deixa tudo, vem Abraão, para o lugar que eu te mostrarei. Eu vou conduzir a tua vida. E eu vou abençoar quem te abençoar. E vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Mas ele diz a Abraão, sê tu uma bênção. Minha irmã, vamos colocar no coração. Senhor, eu quero ser uma bênção aonde eu chegar. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero ser uma bênção dentro da minha casa. Eu quero ser uma bênção na vida do meu marido. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus filhos. Eu quero ser uma bênção na minha vizinhança. Eu quero ser uma bênção no meu ambiente de trabalho. Eu quero ser uma bênção aonde eu chegar. Porque eu quero muito ser abençoada por Deus. Mas quem quer ser abençoado por Deus quer também abençoar vidas. Precisa querer abençoar vidas. Porque eu não posso querer só a bênção para mim. Eu não posso só reter a bênção. Eu posso querer, pedir, clamar ao Senhor as bênçãos. Aqui vocês vão ver, né? Esdra 8, a partir do 21 ao 23, que eu achei fantástico também. Aquele momento em que Esdra, depois que ele recebe tudo o que é necessário para a construção do templo, mas ele cai numa realidade que ele precisava fazer uma viagem da Babilônia até Jerusalém, e essa viagem não era curta, e essa viagem levou 4 meses, diz o texto, que ele saiu no primeiro dia do primeiro mês, mas chegou no primeiro dia do 5º. Então, ele passou 4 meses viajando, e ele estava viajando com uma riqueza muito grande, porque vai lá no texto e você vai ver a quantidade de utensílios, de ouro, de prata, de coisas que ele estava levando para Jerusalém. E naquela época era muito comum os assaltos, saqueamentos, né? Mas ele já tinha dito ao rei que a mão do Senhor estava sobre ele e o seu povo. E agora, eu não pedi para o rei uma escolta, eu não pedi soldados para vir nos acompanhando. O que nós vamos fazer? Olha que fantástico, né? É você se ater, você enfrentar o seu momento, a sua realidade. A minha realidade agora é essa. Eu tenho um povo, eu tenho um tesouro, uma riqueza, eu tenho uma viagem longa, eu tenho inimigos, assaltantes. E o que é que eu vou fazer? E eu fiquei com vergonha, eu não vou pedir lá para o rei, né? Depois que eu falei do poder de Deus, depois que eu falei da grandiosidade de Deus, eu não vou lá pedir para ele mandar uma guarda, um exército para nos acompanhar. E aí ele vai para onde? Qual é a arma que ele lança a mão? Jejum e oração. É lindo isso. É a gente entender que nós também hoje precisamos do jejum e da oração. A oração o tempo inteiro. Fazer conhecido todos os planos e desejos do teu coração diante do Senhor através da oração. Bom, queridos, diante de tudo isso, tem muito mais aqui, mas o nosso tempo não dá para falar e não é o propósito. O nosso propósito é que vocês leiam o livro de Esdra, estudem o livro de Esdra, mas leia uma vez, 2 vezes, viu, Natália? Leia 10, 12 vezes, né? Faça propósito com Deus. No mês de agosto, o restinho de agosto aí, eu vou ler 12 de vezes o livro de Esdra, para eu entender essa questão histórica, do tempo, do cumprimento, das profecias, enfim, eu quero compreender todo esse momento lá de Esdra, né? Então, bom, depois dessa panorâmica que nós fizemos, né, nós vamos falar um pouquinho da nossa ideia do mês de agosto enquanto SAF. A nossa ideia seria o seguinte, pega ali para mim, Dulce, por favor. A ideia seria o seguinte: os trabalhos da igreja estão retornando a partir de amanhã, estarão retornando os trabalhos presenciais a partir de amanhã, dia 9. Então, qual é a nossa ideia? Para a gente discutir com as irmãs aqui agora, irmãos também que estão aqui, e nós vermos a viabilidade. Se é viável, se é possível, se não é, se a gente pode modificar, enfim.
nós somos muito abertos para a nossa proposta. A nossa proposta é, primeiro, estudar o livro de Esdras, trazer uma aplicação para a nossa vida, o nosso momento, nesse contexto de Covid, de que ficamos tanto tempo sem subir à casa de Deus para adoração, e agora estamos retornando. Então, entender que a mão do Senhor está sobre nós, né? A misericórdia do Senhor está sobre nós, compreender isso de uma forma clara e evidente, e animar. Mas animar só a nós? Não, a SAF é essa sociedade aí bem ousada, que trabalha, que ajuda os pastores, né, pastores? Uma SAF não é importante na igreja? Acredito que todo pastor gosta de ter uma SAF atuante na igreja, porque ajuda mesmo. Então, a nossa ideia, queridas, é a gente se animar no Senhor, mas animar a igreja de Cristo. Para quê, Simone? Para aparecimento próprio? Não. Para engrandecimento do nome de Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor. E nós estamos aqui porque fomos chamados para fazer a obra do Senhor. E queremos fazer a obra do Senhor. Nós queremos estar envolvidas no desenvolvimento da obra de Deus, porque o privilégio é nosso, é de quem participa, porque a igreja é de Cristo. E se eu participar, é bom para mim, mas se eu não participar, o crescimento da obra vai acontecer, porque o dono da obra é o Senhor. Mas eu quero participar e muito do trabalho e do crescimento. Então, queridos, um dos nossos propósitos é nos animarmos, mas animar também a igreja. E como que a gente vai fazer isso, Simone? Como que a gente vai animar a igreja? Bom, nós temos uma planilha, uma relação com todos os membros e congregados da nossa igreja. A nossa ideia é nós formarmos grupos de mulheres, desculpa os homens, eles não vão participar, tá certo? Nós só queremos mulheres, né? Nós vamos fazer grupo de trio, 3 mulheres, participantes da SAF, mas mulheres que não fazem parte da SAF, se quiser fazer parte desse trabalho conosco, vocês estão convidadas e poderão participar, nos dar a honra de trabalhar juntos nesse trabalho missionário da Igreja Presbiteriana Conservadora de Feira de Santana. Então, agora, no mês de agosto, nós queremos formar grupos de trio, 3 mulheres, tá certo? Cada grupo de 3 mulheres vai ter uma líder. Essa líder vai receber algumas instruções, né? E para que esses grupos de 3 mulheres? A proposta é fazermos algumas visitas. Mas visitas em tempo de pandemia, quem vai abrir a sua casa? Eu abro a minha, tá? Mas não vou ficar triste se você disser, eu não quero a visita nesse momento, Simone. Eu vou compreender. Vou entender, claro que eu vou. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa se cuidar. E sabe quem é que sabe cuidar de cada um? Você mesma. Você é a pessoa que melhor sabe cuidar de você. Tá certo? Então, não tem problema. As visitas não serão para todas as pessoas, porque tem pessoas que têm problema de saúde, tem pessoas que são idosas e que não pode mesmo receber uma visita. Agora, veja bem, nós vamos explicar como é que vai acontecer essa visita, porque a nossa ideia não é aglomeração. Não é uma visita da SAF com 10 pessoas, do Ministério de Família, como a gente faz, né, Ulis? Com 10, 12, 16 pessoas, e que a gente fica até meia-noite, 1h da manhã, conversando, batendo papo, e é muito gostoso. Nesse momento, não, isso está vetado, né? Mas como é que vai acontecer? Irmãos, a proposta é que a visita seja de 3 pessoas. Só podem ir 3 pessoas. Não pode 4, só pode 3. A visita tem uma duração determinada. Só pode ficar na casa do visitado 30 minutos. Não pode passar disso. A líder tem a responsabilidade de fazer o aprazamento desta visita. Ela vai ligar, vai agendar e vai explicar ao visitado o teor da visita. Qual é o teor da visita? Irmão, eu quero ir na sua casa. Eu quero orar com o irmão. Eu quero ler a Bíblia com o irmão.
Nós estamos estudando o livro de Esdras e queremos compartilhar um estudo com o irmão. Pode ser? E aí, se você tiver autorização da pessoa, você vai. Só 3. O estudo, você não vai chegar lá e vai fazer. E esse estudo, Simone, como é? Eu que vou redigir o estudo? Eu vou escrever, eu vou fazer o que eu quero? Não. Nós temos aqui nossos 2 pastores que o Senhor nos mandou, muito competentes, né? E escreveram o estudo que nós vamos trabalhar. Então, nós temos 2 estudos, um feito pelo pastor Cleiton, um feito pelo pastor Vinícius. Então, irmão, já vai tudo prontinho. Você vai receber uma programação. Nessa programação vai ter o hino que você vai cantar, o texto que você vai ler, o estudo que você vai fazer, a oração final, agradecimento, levantou e vai embora. Então, é 30 minutos. E tudo vai estar dentro da programação. E não deve sair do que está nessa programação. O estudo, ele foi feito para ser aplicado num prazo de 15 a 20 minutos. Não vai passar disso. É um estudo claro, objetivo, né? E não precisa ficar remoendo, mastigando. Aplicar o estudo que já está aqui prontinho. Essa é a ideia. E com isso, o que é que nós vamos alcançar? A ideia é alcançar, animar o irmão, reconstituir, né, reconstruir essa comunhão da proximidade e conversar um pouquinho, porque, irmãos, muitas coisas aconteceram nesses 5 meses, em muitas casas, em muitos lares, na vida de muitos irmãos, e a gente estava distante. Pessoas morreram, né? Pessoas adoeceram, pessoas se mudaram, pessoas tiveram muitas dificuldades de várias ordens diferentes. E, infelizmente, nesse momento, a gente não pôde estar ali junto. E a igreja, eu gosto muito quando essa fala é de Joseneide, viu? Quando ela diz que a igreja é um hospital. Hospital é lugar de doentes para serem curados. Hospital não é lugar para você ficar. Você vai lá com um propósito, ser curado. Volta para casa bom. A igreja também é um lugar de cura. E a gente precisa estar preocupado com os irmãos. Como que está fulano? Está triste, está alegre, está desanimado, está angustiado, está vivendo uma dificuldade, está com... Posso te ajudar? Posso orar por você? Posso orar com você? Essa é a ideia, né? Então, essa é a proposta do nosso trabalho. Eu vou passar a palavra aos pastores, nosso tempo está correndo, é rapidinho. Eles vão falar bem rapidinho, resumidamente, um pouquinho sobre o estudo que foi feito, e daí a gente ouve, né, as irmãs que estão aqui. Os irmãos não vão opinar, né? Só as irmãs, porque quem vai fazer o trabalho são as irmãs. Opinar com relação à viabilidade desse trabalho nesses moldes, tá certo? São que horas, Nath? A gente tem quanto tempo? A gente tem meia hora? Pronto, é 5 minutinhos, os pastores fazem uma explanação de como foi, porque é importante, irmãs, a gente saber de quem fez o estudo, qual a ideia central, né? Porque é a gente que vai aplicar o estudo, tá certo? Então, é muito importante que a gente ouça essa fala. Quem vai falar primeiro? Pastor Cleiton, pastor Vinícius, fique à vontade, pega o seu guardanapo. Graça e paz, é um prazer enorme estarmos aqui
poder ouvir a palavra de Deus já exposta. Essa panorâmica, na verdade, ela nos diz tudo aquilo que nós pensamos em relação ao que nós poderíamos, em um momento como este, dizer aos nossos irmãos, às nossas irmãs, né? E quando eu estava lendo, eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito do livro de Esdras, de Neemias, e a gente tem uma alegria em ver que o plano de Deus maior, ele abrange todos os pontos da história da humanidade. Então, não tem como nós olharmos para o texto aqui de Esdras, isolar de toda a história, tanto na Bíblia como fora. É Deus agindo em cada momento, em cada situação, para um propósito maior, o propósito da sua própria glória. Mas quando nós chegamos nesse contexto onde há um retorno à Terra Prometida, algo aconteceu muito parecido quando o povo estava no deserto. Deus levanta Moisés vai lá, através de um instrumento valioso na mão de Deus, com 10 pragas, com várias manifestações do poder de Deus, e o povo é liberto e vai direto para a Terra Prometida. Tem todos aqueles 40 anos onde Deus purifica aquele povo, mostra o seu poder. Mas o que mais me chama a atenção é que em todos esses momentos, Deus estava presente. Lembra da nuvem? Lembra da coluna? É a mão de Deus cuidando do povo, dirigindo. Então, eu quero ler o texto, apenas o verso de número 6, do capítulo de número 7, que diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés. Esdras 7, 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Essa expressão, como nós já bem ouvimos hoje, é muito importante para que nós entendamos não só aqui o texto de Esdras, mas como Deus age na história. Quando nós vemos lá no início, quando José foi levado para o Egito, que ali o povo ficou 430 anos aproximadamente no Egito, diz a palavra de Deus que a mão do Senhor estava sobre José. É Deus que conduz a vida da história para a glória dele. Então ele conduz a nossa vida também. Então, quando nós olhamos a referência da mão do Senhor, o que eu queria que os irmãos entendessem, que os irmãos meditassem, que depois pudessem usar isso aqui, esse estudo que nós fizemos, esse roteiro, simplesmente como uma orientação, mas que os irmãos verdadeiramente passam aquilo que realmente entenderam. Então, essa expressão se repete algumas vezes na palavra de Deus, mas em especial nesse livro, né? Ele se repete 6 vezes, como nós já ouvimos hoje. E nesse primeiro instante, nós vemos que esses reis não serviam a Deus. Então, Deus não age de maneira isolada somente no povo. Eu gosto de dizer que Deus move o mundo, se assim for necessário, para que a sua vontade seja feita na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus tem movido corações, movido o mundo para nos abençoar com este momento. E aí nós continuamos dizendo, nesse mesmo sentido, quando nós vemos no verso de número 9, como a nossa irmã já disse, era um grande percurso. Demorava-se muito, existiam ladrões, salteadores, e eu fico pensando, o que nós buscamos? Nossa própria segurança. Isso não está errado. Mas aqui nós vemos que Esdras, quando escreve este livro, ele deixa bem claro, olha, por mais que nós tomamos todos os cuidados, a mão do Senhor nos levou em segurança pelo caminho. Nos livrou de tudo isso. Como tem nos livrado também de todos os males deste mundo. E aí, quando nós vemos no verso 28, como nossa irmã bem já frisou, é em Deus que nós nos animamos. Eu gosto sempre de dizer que não havia problema nenhum de ele ter pedido ali a guarda, né? Uma segurança para a viagem. Isso seria normal. Mas o constrangimento que ele teve foi naquilo que ele disse. Então muitos interpretam, tá vendo? Não precisa se cuidar contra o coronavírus. Olha, imagina, para que usar máscara?
Imagina, eu confio no meu Deus vai me livrar. Cuidado, você vai morrer de coronavírus. Não é assim que o texto diz. Mas a confiança, o jejum, a oração, além deles ter planejado tudo, eles têm que confiar naquele que é o dono de tudo, naquele que controla toda a história. Então, essa é a ideia que nós precisamos. Não deixar o que nós devemos fazer, que é a nossa responsabilidade, que com certeza Deus vai estar fazendo. E, por último, como nós vimos no capítulo 8, também a confiança somente em Deus. E é em Deus que nós nos animamos. Esta é a ideia. É no Senhor. Olha, se nós fizermos qualquer coisa, ou quisermos apressar qualquer coisa, ou quisermos fazer as coisas do nosso jeito, vai ser frustrado, porque nós não temos o controle e o conhecimento de todas as coisas. Mas espera no Senhor. Confia no Senhor. Aguarde que Deus mostre o caminho, que a mão poderosa dele nos direciona. E o que vai acontecer? Deus sempre dá o melhor caminho. Eles chegaram, nós vemos aqui homens sendo dirigidos por Deus, tanto Esdras como Neemias, reconstruíram a cidade. Quando nós vamos lá em Neemias capítulo 8, nós vemos o povo alegre, porque havia sido o quê? Direcionado pelo poder de Deus. E aí cai no que a nossa irmã disse logo no começo. Por que eles estavam dispostos a fazer tudo aquilo? Porque eles estavam perfeitamente convictos que a mão do Senhor estava sobre eles. Então, a ideia que eu quis neste pouco resumo do nosso estudinho aqui é exatamente isso. É que os irmãos entendam que tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Quem que é o personagem de Esdras? Esdras, Neemias, talvez o rei Dário? Não. O personagem principal desse livro, que nós vemos claramente, é Deus soberano. É o Deus que controla todas as coisas. Então, o que nós devemos fazer? Confiar nesse Deus que tem controle de todas as coisas. Que usou Esdras, que usou Neemias, que usou Moisés, que usou Abraão, mas que usa cada um de nós também. Ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Graça e paz às amadas irmãs e aos irmãos também. Como todos já disseram, é uma alegria muito grande para nós termos passado, por estas etapas difíceis da vida da igreja nestes momentos de crise, mas agora termos a oportunidade de estarmos de novo abrindo as portas da nossa igreja e gradativamente retornarmos à comunhão. Que nestes longos meses, pareceram ter sido muito longos, nestes longos meses que se passaram, esta comunhão com certeza ela fez falta a todos nós. Para uns muito mais do que para outros, mas para todos nós. Sentimos muita saudade de estarmos congregados, de estarmos junto das pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. E isto é um bom sinal. É um bom sinal sentirmos falta uns dos outros, é um bom sinal sentirmos falta da casa do Senhor. Ruim seria se não tivesse feito diferença nenhuma. Então, em tudo que nós passamos, de alguma forma serve para nosso crescimento, serve como um aprendizado. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele permite que as coisas nos
aconteçam, como permitiu que, na época de Esdras, o povo de Israel, né, o povo da aliança, passasse alguns anos em cativeiro na Babilônia, na Assíria, por causa da sua fraqueza espiritual. Porque na época o povo ele havia enfraquecido na sua adoração a Deus, no seu compromisso para com a lei. O povo se sentia autônomo, autossuficiente, e começaram a se afastar de Deus, né? A adoração a Deus continuava, mas era só de aparência, e no coração do povo haviam outros deuses, ídolos, quaisquer que estes fossem. Como hoje, isso também é verdade. Todo ser humano é um adorador, mas nem todo ser humano adora ao único e verdadeiro Deus. Nós adoramos a nós mesmos, adoramos a partidos políticos, adoramos a outras pessoas, vivemos em função delas. Mas nós só encontramos plena felicidade, só somos de fato abençoados quando nós vivemos em função de Deus, para a sua honra e sua glória. E é essa basicamente a essência do estudo que eu preparei. Conversando com as irmãs, foi nos dito que um dos estudos deveria ter uma ênfase mais de conforto, né, emocional, espiritual, e o outro estudo teria uma ênfase mais evangelística. E não tem como você separar uma coisa da outra, né? Dá para você enfatizar mais uma coisa e mais outra, mas todo estudo evangelístico vai nos trazer conforto, né? E todo estudo que visa o conforto tem a essência que é o Evangelho. Então, depois de falar desta contextualização, né, do que acontecia na época de Esdras, a pergunta que fica é: por que a bênção de Deus estava sobre Esdras? Por que Deus estava abençoando naquele momento o retorno do povo, sendo liderado por Esdras? E a resposta está no verso 10. Esdras capítulo 7, verso número 10. Quem tiver a Bíblia aí, por favor, né, me acompanhe nesta leitura. Esdras 7,10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A bênção de Deus estava sobre Esdras e sobre aquilo que ele se propôs a fazer, por duas razões. Primeiro, porque o seu coração estava disposto para buscar a lei do Senhor e a cumprir. E segundo, porque ele estava também disposto a ensinar em Israel esta mesma lei, os estatutos de Deus e os seus juízos. Então, o primeiro ponto: por que devemos dispor o coração para buscar e cumprir a lei do Senhor? Em primeiro lugar, porque a lei por si só ela já é boa. Porque, como diz lá no Salmo 19, versos 7 a 9, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido, ou seja, só de você cumprir a lei você já está sendo abençoado. Deus não precisa te dar outra recompensa a não ser esta, a de você viver segundo a lei de Deus, porque a lei de Deus é perfeita e boa para nós. Mesmo assim, Deus ele nos recompensa. Ele promete recompensa para aqueles que o honram pela obediência à sua palavra. Lá no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz também: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Sirva ao Senhor. E Ele te abençoará, e Ele te fará ser bem sucedido naquilo que você se propor a fazer. E não apenas você, mas as pessoas à sua volta, sua família, sua nação. Salmo 33, verso 12 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. Quando nós preparamos um estudo evangelístico, nós, pelo menos eu penso assim, devemos deixar que a palavra fale por si mesma, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, todos estes textos que eu estou citando aqui, eles fazem parte do estudo. E assim, então, nós entendemos por que devemos dispor o coração para buscar a lei do Senhor. E como, então, podemos viver e ensinar esta lei, estes estatutos de Deus às pessoas? E aqui é que vem o problema, né? Porque a Bíblia nos diz que, infelizmente, nós não podemos. Há um mal dentro de nós que corrompe a nossa vontade. Nós sabemos que o nome deste mal é pecado. E este mal, ele nos influencia e nos faz sempre desejar seguirmos não as leis de Deus, mas a lei do nosso próprio coração, que é enganoso. E Esdras sabia disso, porque ele conhecia a lei de Deus e conhecia a si próprio. E conhecia as promessas de Deus e sabia que quem poderia mudar o coração do povo que estava sofrendo por causa de seu pecado e libertar o povo, né, não só do cativeiro do corpo, mas também do cativeiro da alma, libertá-los de novo da escravidão espiritual do pecado, era o próprio Deus. Então, lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 24 a 27, diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei de todos os países, vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nós não podemos dizer para as pessoas: você precisa ser boa para Deus te aceitar, e ficar por isso mesmo. Porque ninguém pode ser bom sozinho. Nós precisamos de Deus e precisamos dizer para as pessoas: se você quiser ser bom e fazer o bem, se você quiser ser abençoado, você primeiro precisa reconhecer que sozinho você não pode fazer isso. Você precisa de alguém. Você precisa de Cristo. E a respeito de Jesus, lá em Efésios 2, Paulo dirá: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. No tempo de Esdras, Jesus Cristo ainda não tinha vindo, mas a promessa de que ele viria já existia. E foi firmado nessa promessa que Esdras e o povo se motivou a obedecer à lei de Deus novamente, porque ela apontava para o perdão de Deus. E apontava para aquilo que nós sozinhos não poderíamos fazer, mas que o Messias prometido viria e já veio fazer por nós, dando-nos um novo coração, ao sacrificar sua vida para pagar a culpa de nossos pecados na cruz. João 4,14 diz: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ele acrescenta: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É assim que nós somos abençoados e somos bênção na vida das pessoas, compreendendo que nós só podemos obedecer a Deus se Deus trabalhar em nossa vida através do Espírito Santo e nos fazer crer em Cristo Jesus, pois só Ele pode de fato liderar o seu rebanho ao local seguro, à terra prometida, né? Nos levar de novo para o nosso lar, que não é aqui nesta terra, mas é lá onde Cristo tem nos preparado morada. Então que Deus assim abençoe a cada um de nós. Bem,
Depois da nossa panorâmica, apresentação dos estudos, nós vimos aí que foram apresentados 2 estudos, um com a predominância evangelística, outro com a predominância de ânimo, de conforto espiritual, né? Após a gente explicar sobre o projeto, agora eu vou fazer a pergunta e as irmãs se manifestem, né? Rapidinho, por conta do nosso tempo. A pergunta é possível a viabilidade desse projeto, desse trabalho missionário no mês de agosto? É possível realizarmos? Alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer uma contribuição, um complemento? Isso. Bom, a presidente está colocando, para aqueles que não estão ouvindo, né? Presidente do Cineia Porto. É que a maior dificuldade nesse trabalho é, de fato, o irmão abrir a porta, nesse momento, para a visita. Mas, irmãos, não se constranjam. Nós estamos aqui para entender e compreender o momento que nós estamos vivendo. Isso é real. Existe um inimigo invisível, nós já falamos. O coronavírus mata e a gente está tomando todos os cuidados necessários. Então, não fique constrangido em dizer, se você receber a ligação, né, em dizer, eu não posso receber a visita, né, por algum motivo. Não tem problema. Nós vamos visitar um outro lar que possa receber neste momento. Fique muito tranquilo com relação a isso. A fazerem a visita. Muito pertinente, Isso, se tiver o domicílio, a gente vai. Mas quem está aqui, porque é como eu expliquei, com o projeto, com o trabalho. Porque assim, como eu expliquei, nós vamos fazer grupos de trio, não é isso? E cada trio vai ter um líder. Então, as pessoas que estão aqui da SAF, as mulheres que estão aqui, estão dispostas a estar envolvidas nesse trabalho de ir a campo, de fazer a visita aos domicílios da nossa igreja. Nós estamos trabalhando, queridos, a nível da igreja. Então, é a sede, é Santa Mônica e é Papagaio. Nós estamos contemplando toda a nossa igreja de Feira de Santana. Tá certo? Ao invés do trio, né? Isso. E, de repente, mais pessoas para fazer. Isso. Pode ser. A programação está pronta. Não, não é 1 hora, é 30 minutos a visita. Ah, entendi. Isso. Isso. Então, a sugestão, ouviram a sugestão da irmã Joseneide, é que ao invés de fazermos o trio, façamos dupla. Eu concordo, né? Eu acho que a gente vai render e vai atingir o nosso propósito da mesma forma. Tá certo? Pronto. Então, nós vamos fazer em dupla. Bom, a SAF é assim, né? Mulher, quando se junta para fazer trabalho, extrapola nos horários e é um problema. É porque a gente põe muita coisa no mesmo dia. Então, nós vamos concluir essa parte, tá certo?
E aí a gente vai agora se falar através do grupo, da diretoria e da SAF. A gente vai definir as duplas, a gente vai enviar os domicílios e os estudos. Dulce, pega para mim essa pastinha, por favor. A pastinha rosa. Já tem. Vou falar, Dinha. Não, fechadinha. É como eu disse no início, eu falei, né? Que nós temos uma planilha, uma relação, constando o nome e telefone de todos os membros e congregados da nossa igreja. Então, nós vamos selecionar os domicílios que serão visitados a partir dessa relação. E aí a gente vai ter alguns critérios de quais são os lares que serão selecionados. Outra coisa, se nesse primeiro momento, no mês de agosto, o seu lar não for selecionado, você não receber uma ligação, não se ofenda, não fique entristecido, é porque nós estamos tomando todos os cuidados necessários. Por exemplo, se for uma casa onde tem um casal de idosos com mais de 65 anos, nós não vamos ligar nesse primeiro momento. Tá certo? Então, não fique preocupado. Eu não recebi a ligação da irmã, da SAF. E o que foi? Por que não me ligaram? Tá certo? As irmãs que serão líderes, né, a dupla, uma só da dupla, vai receber uma pastinha rosa, né, destacando aí a nossa feminilidade. Tudo nosso é rosinha. O nosso estudo, né, pastores? Vocês fizeram, impresso no papelzinho rosinha. Então, a gente vai ter tudo, a programação impressa no papel rosinha, tudo bem bonitinho, bem feminino. A gente só não vai fazer agora porque a gente está com o horário extrapolado. Quando terminar essa primeira parte, a gente aqui, de quem já está aqui, a gente já forma as duplas. Não é? Ou, se a gente não formar a dupla, a gente já indica as líderes e depois a líder forma a dupla com uma outra pessoa. Tudo bem? Pode ser assim? Ok, irmãs, nós vamos convidar a presidente da Federação Nordeste, né? Que nós tivemos uma reunião também a nível de federação e vamos chamá-la. Ela vai falar um pouquinho, né, desse trabalho que a gente também está planejando. Nossa irmã Jazeneide. Desfilmar é ótimo. Então, deixa eu fechar e fazer uma oração. Bom, então nós vamos fechar, fazermos uma oração. Vamos ficar de pé. Jáfia já está aqui tropeçando nos fios. Mas está tudo bem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pronto? Senhor nosso Deus e Pai celeste, Pai de amor, de santa e infinita bondade, Deus, Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus que conhece todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo o que se passa conosco, Pai. E Tu sabes, ó Deus, Tu és testemunha da alegria que nós estamos sentindo, Pai, de estarmos nesse momento na Tua casa, Pai, junto com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor, tratando de assuntos concernentes ao Teu reino, Pai. Deus eterno, que tudo que fora discutido aqui nesta tarde, Pai, tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que cada lar visitado, cada estudo aplicado, cada oração, cada louvor entoado, seja tudo, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Deus abençoa o Teu povo, Senhor, nos anima, nos encoraja, Pai. Nos faz, ó Deus, sairmos do anonimato, desse momento, Pai, tão difícil que nós estamos vivendo, Pai, mas nós sabemos que a Tua mão está sobre nós, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos encorajando, nos animando, Senhor, para continuarmos trabalhando em prol do Teu reino e falando do Teu Evangelho de salvação àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Abençoa de forma grandiosa a Tua igreja, a liderança da mesma, o conselho e todos os nossos trabalhos. No nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. E aí, Joselete.